Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Quem for entrando puder me dar um alô se está me ouvindo bem. Deixa eu aumentar aqui meu áudio. Tudo certo por aí, pessoal? Noite fria aqui no interior de São Paulo. Como é que tá por aí? Vamos falando de onde vocês são. Aí eu posso conhecendo-os melhor. Tem pessoas que eu consigo interagir bastante no direct, sempre me mandam mensagens, mas nem todo mundo faz isso. Então, se vocês quiserem me dizendo aí, enquanto a gente vai esperando alguns minutinhos para as pessoas entrarem, antes de começar essa live. Criando hábito para tudo e correr para ali. Isso aí! Para correndo para live. Boa noite, Niterói. Boa noite, Niterói, a Lid. Pessoal, hoje vamos falar sobre se há possibilidade de uma criança aprender a ler sem um ensino explícito, sistemático e bem instruído. Bom, quem já me segue aqui já sabe o que eu me refiro a esse ensino sistemático, né? E bem instruído, explícito e bem instruído. Não deixar dúvidas para a criança, é expor o que ela precisa de fato aprender, o que ela precisa de fato dominar para a aprendizagem da leitura, tá? Então, a partir disso que a gente vai começar a conversar nessa live de hoje à noite. Então, considerando então que o ensino explícito ele é dar para a criança aquilo que ela precisa compreender para aprender a ler, que seja sistemático sempre do mais fácil ao mais difícil, que seja sempre retomado também o que foi apresentado. Eu já fiz uma live, quem é do clube de assinatura já tem acesso a todo esse conteúdo, porque eu já falei sobre isso aqui, né, o que seria esse ensino explícito, mas está fundamentado em uma relação muito clara entre o professor e o aprendiz, que o professor é aquele que conduz a criança e a criança está ali para aprender, né? Lógico que ela vai fazendo algumas descobertas no meio do caminho, mas ela precisa de uma base para isso. E a partir disso a gente tem uma tríade que eu gosto de dizer, que então esse ensino sistemático é o seguinte: a professora primeiro apresenta o que a criança precisa, né? A gente dá aquilo para que a criança precisa, né? A educadora dá aquilo, que tem muitas mães educadoras aqui também, então a educadora, né? Dá aquilo que a criança precisa, explicita aquilo, depois a criança faz junto com a educadora e depois a criança faz. Então, nessa sistematização, sem esperar que só venha da criança esse retorno da aprendizagem sem muita instrução, tá? Então, seria basicamente isso, o ensino explícito, sistemático e bem instruído, que eu já abordei numa live inteira. Então eu resumi aqui em 1 minuto, bem resumido mesmo, tá? E isso foi basicamente aqui apresentado. Então, vamos lá, as pessoas já entraram, acho que já deu 5 minutinhos, vou começar o tema dessa live. Então, a partir disso, é possível aprender a ler sem esse tipo de ensino? E quando eu falo que não tem esse tipo de ensino, teria o que no lugar, então, né? Teria, então, abordagens mais socioconstrutivistas, abordagens interacionistas, né? Associado a esse socioconstrutivismo, em que a criança é o centro do processo, que a criança ela é a construtora do seu próprio conhecimento, e isso que está amplamente disseminado nessa abordagem socioconstrutivista, que inclusive já falei sobre isso também numa live com a professora Kátia Simone Benedetti, autora do livro A Falácia Socioconstrutivista. Essa live está disponível no IGTV, então se depois dessa live você ainda não acreditar que é possível não aprender, que não existe, aliás, que não é possível, não existe esse tipo de ensino socioconstrutivista, né? Esse tipo de abordagem, tudo é sempre muito bem instruído. Então, aí vocês podem ir lá no IGTV conferir essa live que eu fiz, né, com a professora Simone, e está lá, certo? Então, o que uma criança precisa para aprender a ler, né? Ela precisa, isso aí é um ponto unânime, isso aí
eu estou falando, autores diversos falam, isso aí todo mundo concorda, tá? BNCC concorda, autores mais socioconstrutivistas ou não concordam. É que o aprendiz precisa reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Porque é isso, né? O alfabeto, ele é uma representação dos sons da fala. Tanto é que as vogais e consoantes são chamadas de vogais e consoantes porque elas são sons linguísticos, né, que se separam. Vogais que a emissão do ar, né, que a expiação do ar é feita sem nenhuma interferência da cavidade bucal, então por isso que são chamados de vogais, tá? Então para quem não sabe disso, isso fica bem claro. Vogais são vogais porque elas são linguísticos sem nenhuma interrupção na passagem do ar. E as consoantes, por outro lado, são chamadas de consoantes porque e são agrupadas em consoantes porque todas as consoantes, né, C, D, F e assim vai do nosso alfabeto, são sons que sempre vai ter uma obstrução da passagem do ar. Então, a criança ela precisa conseguir compreender que essa escrita, né, que a escrita mapeia a fala, tá? Podem mandar nos comentários aí, depois eu dou uma olhada. Então, isso tá ali, tá permeado da BNCC, né? Eu até coloquei aqui algumas habilidades lá que a BNCC coloca, como EF01, LP02, aquele código que acho que é para dificultar mesmo, pra gente não conseguir entender nada que tá ali. Mas enfim, um deles escrever espontaneamente ou por ditado, usando letras grafemas que representam fonemas, porque é isso que precisa dominar. Identificar fonemas, isso é representação por letras, né? Porque esses sons das letras, na verdade, são os fonemas. A gente fala sons das letras de uma forma mais coloquial, tá? Porque as letras não é som, elas são representadas tem valores sonoros, são representados por sons, né? Não é que a letra tem um som, não é isso. É uma forma coloquial que a gente converse e o que a gente apresenta para a criança, que é normal. Você não vai falar o fone, fonema, não vai falar essa complexidade, né? Mas a gente sabe que é assim, tá? Identificar fonemas, sua representação por letras. Inclusive, eu fiz uns stories hoje e falei do Arthur Gomes de Moraes, né? Ele também diz que a tarefa da escola, né, nesse livro aqui, ó, Sistema de Escrita Alfabética, não estou recomendando ninguém a ler, se não quiser, eu acho assim, a gente precisa ler tudo, sim, mas a gente precisa ler tudo a partir do momento que a gente tem uma base segura, porque senão a gente acaba caindo em alguns contos, tá? Então, seguem aqui minha linha primeiro, depois a gente vai para a leitura dessas outras pessoas que se contrapõem ao que a gente fala, tá? Então vamos lá. Arthur Gomes de Moraes, então ele vai dizer nesse livro que a tarefa da escola ajudar. Presta atenção que são pinceladas que são utilizadas em textos que a gente lê por aí, que são pinceladas de estratégias e abordagens socioconstrutivistas e etc. Tá? Então por isso que eu falo que a gente precisa ter cuidado. Porque às vezes a frase parece bonita, mas tem uma palavrinha ali que às vezes pega, entendeu? A pessoa se entrega. Então, ajudar o aluno a dominar as relações letra-som no final do segundo ano. Então, seria assim, no final do segundo ano, a criança ela tem que ter isso bem claro. Só que o que diferencia, né? Quem diz que isso precisa ser feito e quem faz o que precisa ser feito de fato. O que diferencia é o tipo de instrução que é dado. Então, o tipo de método que é aplicado. Logo, um método importa aí nessa questão, né? E aí, eu já fiz uma live também sobre isso, essa questão de método, já falei sobre tudo isso, tá? Então, quem é assinante do clube de assinatura também já tem contato e consegue ver isso. Então, eu não vou me alongar nesse assunto, tá? Mas é isso. Então, o que diferencia é a questão do tipo de instrução, né? Então, a grande questão que fica na nossa cabeça, pelo menos fica na minha, me diz aí se fica na de vocês, né? Se defendem a relação letra-som, sabe? A criança precisa dominar a relação letra-som para aprender a ler. No final do segundo ano, ela tem que ter esse domínio, seja por instrução explícita ou por ajuda do professor, mas por que de fato, então, já não vão apresentar,
já não vão explicitar esses sons desde o início da alfabetização. Essa é a questão que vale $1 milhão, eu acho. Porque eu não consigo entender como que se é preciso a criança dominar a relação letra-som, por que não explica o bendita relação letra-som desde o início? E onde que a gente aprende a relação letra-som desde o início? A partir das habilidades de consciência fonêmica, tá? Então, essa é a grande questão, que aí diverge, aí vai, pacotinho para um lado, pacotinho para o outro, todo mundo se enrosca aí, e tem gente que defende instrução explícita, tá? Como eu, e tem gente que vai defender construção do conhecimento pela criança, como 90%, eu diria, por aí, tá? A diferença, né, então, se dá nisso, que para a maioria dos teóricos que estamos aqui baseados, né, que a nossa pedagogia atualmente até então, assim, está se baseando, as pessoas que publicam, né, que vão publicar aí artigos científicos, que publicam livros, a grande maioria defende o quê? Que a criança, estando expostas às palavras e suas formas gráficas, e seria capaz de perceber e descobrir naturalmente o sistema de escrita alfabético. Então, essa relação, né, letra-som, compreender o sistema de escrita alfabética, é o que ele chama. Eu prefiro chamar sistema alfabético, direto, tá? Enfim, o sistema alfabético, e é o que está baseado na PNA hoje em dia. A PNA 2019 fala sistema alfabético. Mas, usando os termos do Arthur Moraes aqui, então ele vai dizer que a criança vai conseguir compreender esse sistema alfabético a partir da exposição a palavras. Então, as palavras são ponto de partida para uma reflexão sobre as correspondências entre letras e sons. Não partimos, tá vendo? Que é diferente da questão que eu falo aqui para vocês quando eu abordo ensina-som, relação do som com a letra, manipulação do som das palavras. Então, eu tô partindo da menor unidade constituinte da palavra, que é ali os seus fonemas, né? Então, eu tô partindo disso aqui. E a maioria, 90%, parte do quê? Parte da palavra, para que nessa exposição a palavra, a criança, e sendo exposta a isso, seja capaz de compreender esse sistema, relação letra-som, que todo mundo concorda que a criança deve dominar. Então, a gente tem de um lado um ensino mais explícito, sistemático e bem instruído dessa relação letra-som, e a gente tem do outro um ensino de construção do conhecimento, entendeu? Então, a partir dessa exposição, como que dá isso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu preparei aqui. Então, isso daqui, eu vou desativar só um minutinho aqui os comentários e a gente já volta, tá? Então, vocês podem, depois vocês voltam a escrever aqui, tá bom? Peraí. Então, aqui, tudo aqui baseado nesse livro, tá, gente? Só pra explicar aqui, no livro do Arthur Moraes. Então, o que ele cita nesse livro? Que é uma referência que, basicamente... E, olha, ele é uma das referências mais moderadas ainda, porque, apesar dele não falar da consciência fonêmica, ele fala muito de consciência fonológica, né? Que a criança precisa dominar a consciência fonológica, como eu brinco aqui, até a página 2. Quando chega na consciência fonêmica, que é uma habilidade de consciência fonológica, ele exclui isso. Isso aí é torturante. Palavras dele, não são minhas, tá? Então, como que ele faz essa relação letra-som? Apresenta a palavra para a criança, tá vendo aí? Bola. Apresenta a palavra. Só que apresenta a palavra sempre associado com uma imagem. Então, assim, se tiver só a imagem, a criança vai saber que aquilo refere-se a bola. Então, que acontece? Ela acaba decorando essa palavra, né? Então, a partir de exposição frequente, aonde eu tô em cima aí tá escrito escrita repetida.
Porque essa questão da escrita é muito forte. Muita gente me pergunta nos stories, né, na caixinha de perguntas. Por que a escola privilegia tanto a escrita? Por conta disso daí. Porque é essa referência, basicamente, sempre, assim, da cabeça dessas pessoas que defendem mais essa estruturação da aquisição da leitura a partir das palavras, tá? Então, é exposição frequente e escrita repetida. Então, a criança vai copiar, não tem problema nenhum em copiar se o objetivo for outro, tá? Porque eu também falo em cópia, mas dentro de um outro contexto. Aí não é, aí é pra criança, a finalidade disso daí é pra criança memorizar a palavra. Então, exposição frequente, mais escrita repetida. A partir disso, a gente vai gerando, então, palavras estáveis. Tá tudo certo aí, pessoal? Acho que tá, né? A partir disso, então, vai gerando palavras estáveis. Essas palavras estáveis são chamadas assim porque, na realidade, são palavras que vão sendo memorizadas, né? Memorizadas no dicionário mental, no dicionário léxico, que existe mesmo essa rota de leitura. No entanto, qual é a capacidade da criança mapear as palavras a partir só desse dicionário mental? Só guardando as palavras a partir da memorização. É impossível, eu queria ter pego um dicionário aqui, mas o nosso dicionário é enorme, tem diversas palavras, é impossível transformar todas aquelas palavras em palavras estáveis, né? Então, o que quem defende o ensino explícito vai falar? Vai falar que essas palavras, a criança vai mapeando fonologicamente a palavra, então ela vai montando a palavra pelos fonemas, associando os fonemas, formando a palavra, das partes para o todo, né? Então, a partir disso, depois isso aí entra no dicionário léxico, no dicionário mental. Aqui não, aqui são palavras estáveis, partindo da palavra. Depois, partem da premissa que se essas palavras, poucas palavras, a criança conseguiu memorizar, ela pode ser capaz de memorizar outras e, assim, outras palavras se tornarem estáveis também. E a partir disso, de algumas dezenas de palavras estáveis que a criança consegue, vai lá, bola, bala, mala, tal, ela vai até conseguir torná-las estáveis. A partir disso, ativa a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Então, esse ensino, que ele não é muito explícito, ele vai ajudando a criança a refletir sobre o sistema de escrita. Então, a aquisição da relação letra-som vai partindo pela reflexão sobre o sistema de escrita a partir dessas palavras estáveis da criança. Então, mas essas palavras, elas se tornam estáveis, elas não foram mapeadas pela relação letra-som, que é desde lá do início de quem apoia a relação explícita, o ensino explícito diz, explica a relação letra-som que a criança vai mapear pela rota fonológica e as palavras vão se tornar estáveis ou as palavras vão se tornar palavras conhecidas, mais conhecidas e vão adentrar ao dicionário mental a partir da rota fonológica. Aqui não. Esse é o ponto que difere, tá? Aqui é a forma global da palavra, né? A partir de exposição frequente e escrita repetida, basicamente. Então, essas palavras, elas são dadas como referência para elaborar reflexões sobre a escrita, né? Então, como, então, né? Essas reflexões, elas vão se referir ao quê? O que a criança vai chegar no fim como conclusão? O que espera que a criança chegue no fim como conclusão? Que as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas e que as letras têm valores sonoros. Essas são palavras dele aqui em um quadrinho que tem aqui no quadro 1 do capítulo 2. Então, quem tem o livro, se for lá no quadro 1, no capítulo 2, vai ter essa informação. Que entre diversos conhecimentos que a criança vai adquirindo do sistema de escrita, dois deles é sobre isso, que as letras denotam. Então, você percebe que ela precisou memorizar palavras, ela precisou refletir sobre essas palavras estáveis para depois ela chegar nessa relação letra-som, tá? Então, os alunos, ele vai dizer aqui que não precisam descobrir isso sozinhos,
podemos ajudá-los. Mais uma vez, volta aquela palavrinha que eu falei lá no começo. Ajudar, aí eu fico pensando assim, como mãe, eu não espero que um profissional, vou ativar aqui, que um profissional, ele esteja ali para ajudar, né? Uma criança de 5, 6, 7 anos. Ele está ali para conduzir uma criança nessa idade, né? Ajuda, muitas vezes não ajuda em nada, se não é bem de fato instruído, tá? E aí, como que ele se apoia aqui, né? Que essa relação essa reflexão sobre o sistema alfabético vai acontecer. Aí eu vou mostrar outra figura, outra imagem que eu preparei aqui. Então é isso daqui. E aí eu vou chamar uma atenção de vocês, porque às vezes a gente vê isso aqui muito em material didático, a gente vê isso aqui muito em atividade solta aí na internet, a gente vê muito dessas atividades aqui no Instagram rolando aqui, tá? Por aqui. De gente que diz que defende a consciência fonológica, mas defende igual o Arthur, até a página 2. Na hora que chega na parte crucial, que a criança precisa de fato dominar a relação letra-som, aí não. Aí a gente não apresenta isso agora, desde que a criança vai refletir sobre isso, depois ela vai chegar na conclusão lá no fim do 2º ano. Sendo que você pode apresentar isso desde os 5 anos de idade. Mas não, vamos deixar a criança refletir. Isso daí, tá? Então, fiquem atentas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ninguém precisa citar nome, mas tá aí, vai ficar claro, tá? Então, o que acontece? Como eles acreditam que as palavras são ponto de reflexão, então dá figuras e palavras, sempre associado, e aí dá diferenças de palavras. Aí, por exemplo, bola e cola. A criança, ela não vai ler bola e cola, pode dar até a impressão que ela tá lendo bola e cola, mas ela tá vendo a figura, ela tá mapeando a figura. Bola e cola, aí a partir disso ela vai começar a refletir o que é diferente e o que é igual, tá? Então, bola e cola, isso aqui, a gente que tem esse conhecimento fonêmico, lá vai ser B, Q, K, sei lá, como que eles vão explicar o C aí, porque né, não tem o mesmo nome da letra. O B ainda é um pouquinho mais fácil, mas o C não, tá? Daí a criança vai, a partir disso, ela vai percebendo as diferenças, vai percebendo, nossa, isso daqui, quando tá o B com o é bo, quando dá o C com o é co, sabe? Então ela vai tendo que refletir sobre isso. E a mesma coisa aí no pato e no prato, né? Parece que ela tá lendo. Nossa, que bonitinho, tá lendo encontro consonantal. Prato. Não tá lendo. Ela tá vendo a figurinha do prato e tá vendo o pato. E aí ela vai ver, nossa, a diferença aqui que tem a minha língua treme quando eu falo prato. Isso daí é o quê? É o R. Nossa, então quando eu vou tremer a linguinha, é o R. Sabe? É reflexão. Tem crianças que vão chegar nessa reflexão, nesse nível de reflexão. Tem crianças, se não forem instruídas, não vão chegar nesse nível de reflexão. E não chegam, porque não é natural, não é simples e não podemos depender a educação de reflexão de criança. Eles não têm essa maturidade, tá? E outro tipo de atividade, reorganize. Daí tá lá escrita a palavra. Bopom. Não é palavra, né? As letras B-O-P-O-M. Daí a criança vai lá. Nossa, o que eu posso escrever com isso daqui? Pombo. Nossa, então isso daqui é pombo. Enfim, gente, eu não sei nem explicar isso aí, porque não entra na minha cabeça. Tá? Então é mais ou menos isso. Mas são essas atividades que são feitas e são esses exemplos que estão aqui. E é isso que é feito, tá? Em alguma grande maioria. Então, isso, né, percebe que isso aí é totalmente diferente da consciência fonêmica que o ensino explícito vai falar lá na pré-alfabetização desde o começo, porque a criança ela não precisa nem ter o apoio da figura, nem ter o apoio gráfico para ela saber que bola é B, O, L, A, entendeu? Ela não vai nem precisar ter esse apoio, ela consegue mapear. Ela consegue mapear, isso aqui é um finger... não esqueci o nome, um finger alguma coisa. E a criança consegue mapear, por exemplo, sensorialmente, sabe? Cola, então ela vai vendo que tem 3 fonemas associados à cola.
Então ela vai saber que na hora que ela for escrever, porque são fonemas regulares, né? Então cada fonema tem relação com o grafema, vão ser 4 letrinhas. Ela vai ganhando esse nível de consciência, de fato, ali na pré-alfabetização, sem precisar ser exposta a palavras gráficas, as formas gráficas das palavras, sem precisar ser exposta a gráfica e a figurinha, porque ela vai ganhando essa consciência de fonema, né? Consciência fonêmica. Assim como pecinhas de Lego, que ela pode ir trabalhando também, a gente pode ir desenvolvendo com a criança, numa palavra sol, por exemplo, né? Que cada pecinha refere-se a um fonema. né? Sol, tá? Então isso daqui a gente vai desenvolvendo com a criança, sem ter tortura, sem a criança precisar refletir. A criança ela vai ganhando consciência, isso é totalmente diferente. E eu coloquei nos meus stories hoje que uma outra crítica que fazem, né, essa consciência fonêmica que o Arthur Moraes faz, que é o seguinte: ele falou em um vídeo aí na internet que quando a gente pensa na palavra porca e tira, né, suprime o p, né, o p, quando suprime essa letra P, o que formou? Formou orca. Aí que ele vai dizer que as crianças, quando pensam nisso, elas pensam na relação ortográfica, só que isso daí não é verdade. As crianças, elas pensam na relação fonêmica, porque as crianças que estão desenvolvendo conceitos fonêmicos são crianças de 5 anos que não têm essa relação ortográfica. Mas tá vendo que para ele é muito difícil pensar que crianças de 5 anos não precisam do apoio ortográfico? Não precisam, porque elas conseguem fazer isso no fonema e depois inverter isso daí, tá? Inverter, que ela primeiro vai mapear os fonemas para depois fazer essa relação ortográfica, para depois codificar as palavras. Então, ele vai dizer que não é consciência fonêmica que se desenvolve, por isso que ele não apoia, que é uma consciência ortográfica, mas isso daí não é verdade. Quem tem criança, e aí eu vou ativar os comentários, porque vai ter gente que vai me dizer aqui. Quem tem criança que desenvolve consciência fonêmica vai ver claramente que a criança consegue sim desenvolver a habilidade de pensar em sons, não pensar na sua correspondente ortográfica, porque ela sequer ainda, na consciência fonêmica, teve essa relação bem clara da letra som. Isso daí é uma outra etapa que ela vai desenvolver no princípio alfabético, ali no final da pré-alfabetização e no início da alfabetização, de fato, tá? Então, era isso que eu precisava deixar bem claro para vocês, porque às vezes o discurso é bonito, tem livro, tá? Às vezes tem livro, tem livro bonito aí, consciência fonológica, aí vai todo mundo, né? Porque é brasileiro, português, as pessoas a gente tá na língua portuguesa, porque são poucos os livros em português sobre consciência fonológica. Em português eu digo assim, não traduzidos, né? Que são feitos no Brasil, né? Que são feitos por autores brasileiros, tá? Então, o que acontece? A gente vai ver aí, consciência fonológica acaba comprando o livro do autor porque acha que ele vai vender o peixe da consciência fonológica completa, porque são as 4 habilidades, né? Consciência fonológica vai envolver as 4 habilidades, principalmente, sobretudo, a consciência fonêmica, tá? Então, não dá para excluir, não dá para um autor escrever um livro de consciência fonológica, defender a consciência fonológica e excluir uma das etapas. A pessoa tem que criar, então, um outro nome, não é consciência fonológica, não é o que ele tá apoiando, é outra coisa. E aí a gente, infelizmente, engana a pessoa, sabe? De boa vontade, tá? Então é isso daí que eu acho. Tá? Então, nesse contexto, né? Só pra desabafar. Então, nesse contexto que eu trouxe aqui e no que a gente vê no Brasil acontecer, né, em geral, a criança ela precisa perceber a conotação sonora, grafema, fonema, né, relação grafema-fonema, letra-som, mas que então isso aqui diz que não precisa de instrução explícita desse conhecimento letra-som desde o início, né? E aí a grande pergunta que fica, é possível aprender assim? Sem ensino explícito, sistemático e bem instruído da relação letra-som, principalmente, sem explorar consciência fonêmica?
Já que todos reconhecem que a criança precisa do conhecimento da relação letra-som para ler, mas as crianças elas têm aprendido a ler, as crianças estão aprendendo a ler, tá? Então fica essa questão. Aí de primeiro a gente pode dizer que sim, que as crianças estão aprendendo a ler porque o índice de analfabetismo é muito baixo entre as crianças. Mas será, gente? Será que é isso? Será que as crianças estão de fato compreendendo o que estão lendo, estão usando a finalidade da alfabetização, né? Inclusive, outra coisa que diz esse próprio autor, ele vai dizer em vários vídeos aí no YouTube, a maior referência, né, a maior evidência para ele que a consciência fonêmica, a instrução fônica, sistemática e tal, não é importante, porque nós temos, todos nós fomos alfabetizados e o método fônico nunca foi implementado no Brasil, né? Essa instrução fônica clara. Tá, só que sabe qual era a principal diferença aqui entre nós? A gente deve ter se alfabetizado até a década de, né, entre a década de 90, imagino que seja mais ou menos isso aqui, né? Na década de 90 ali. Então, até a década de 90, a gente ainda pegou o resquício de um ensino mais sistemático a partir das sílabas. Então, tinha as cartilhas, tinha o treino de som de sílaba, né? Não tinha os fonemas sendo detalhados, mas tinham as sílabas sendo constantemente trabalhadas, né? Então, a gente tinha lá o babebi bobu, caceci cocu, né? O dadedi dodu. Então, tinha tudo isso daí bem trabalhado e bem memorizado. Então tinha sim um ensino explícito, não partia-se das palavras, não partia disso daí que eu tô mostrando pra você, partia-se de sílabas para formar a palavra. Então tinha lá na cartilha, né, na sílaba do babebibobu, tinha babo, bebe, bebi, né, bobo. Então tinha isso daí sendo feito. Então acabava que a criança mapeava o som da sílaba. Podia ter um pouquinho mais de dificuldade lá na frente, nas sílabas complexas, né, nos encontros consonantais, no dígrafo, mas com sistematização, com repetição, as pessoas aprendiam. Só que agora nem isso é feito. Se vocês pegarem uma apostila hoje em dia, não tem instrução de sílaba desde o começo. Pega a apostila do primeiro ano das crianças, vamos lá ver, tem sílaba? Trabalhando sílaba desde o início? Não tem, gente, não tem. É incrível falar isso, mas não tem. E aí aqui, quem tá aqui na live, a professora sabe dizer o que coitadas as professoras têm que fazer. Correr atrás de materiais secundários para conseguir trabalhar as sílabas com as crianças, porque na apostila e materiais didáticos isso aí não tá presente, na sua grande maioria, tá, gente? Tô falando coisa mais geral, não tô falando casos muito específicos, tá? Então é isso. Então a gente viveu ainda uma geração de um ensino mais sistematizado, mas hoje em dia não tem. Aí, ó, a Alessandra tá falando, não tem mesmo. A Vera também não tem, só gênero textual, tá? Tá aí. Então é isso. Então o menor nível hoje é palavra. Se não é palavra, é texto, ainda pior, tá? E aí, as crianças estão aprendendo a ler? Aí eu vou citar um dado que eu já citei aqui e sempre convém ressaltar, que é o dado do ANA, né, da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, que revelou que 13% dos estudantes tinham um nível de consciência de leitura mais alto. No entanto, 55%, aí presta atenção nesse número que é muito alto, é inaceitável um número desse, para um contexto que a criança está na escola desde os seus 4 anos, porque a idade é obrigatória. Então, chegar com 55% de crianças no final do 3º ano, né, no final do ciclo de alfabetização, com conhecimento insuficiente de leitura, isso é inadmissível. E é isso que está sendo gerado. É o último dado de 2016, aí temos o SAEB, que é feito no final do 5º ano, que o último foi em 2019, que apenas 8% dos estudantes no final do 5º ano tinham conhecimento integral, tinha fluência e compreensão integral em leitura, no nível mais alto do SAEB.
apenas 8% no final do quinto ano. Quinto ano a criança tá lá, não sei, com 11 anos, 10, 11 anos, 12 anos, e apesar dela estar na escola desde os 4 anos, todo esse tempo ela não conseguiu atingir o nível mais alto de uma prova nacional, tá? Então isso daí é inadmissível. E aí eu vou mostrar uma figura para vocês vão dizer, eu vou dizer assim, desculpa aqui se eu estou, é muito difícil falar isso, desculpa se eu estou destruindo castelinhos de areia, sabe? Se eu sou aquela onda que vem assim, sabe que a criança tá brincando na beira da praia e tá construindo um castelinho e vem aquela onda e a criança com aquela cara de decepcionada, putz, meu castelo, eu fiquei aqui. Enfim, desculpa se eu tô sendo essa onda para algumas pessoas aqui, mas eu preciso dizer que esses números que a gente tem de 55% ineficiente em proficiência e leitura e 45%, né, que para completar os 100% ali, que 45% são eficientes, né, suficientes, tem níveis suficientes de leitura, isso aí é praticamente obra do acaso, não tá tendo instrução. As crianças, elas não estão aprendendo, isso é obra do acaso. E por que eu falo que é obra do acaso? Porque eu vou mostrar aqui um estudo para vocês, um estudo americano, The Later Reading. Deixa eu mostrar aqui. Eu já mostrei em uma outra live, tá? E o que foi identificado aí? Foi identificado por pesquisas, tem referências aí de 4 pesquisas americanas, né, que identificou o quê? Que os estudantes, esse que tá verdinho aí, soma 40%. Então, esses 40%, lembra dos 45% do Brasil? Então, esses 40% não precisariam de uma instrução muito explícita, tá? Mas do lado, né, do ladinho aí tá complementando a informação. Mas eles se beneficiariam dessa instrução explícita. Então, mal não faz, sabe? Instrução explícita não faz mal a ninguém, tá bom? A gente não precisa ter medo de instruir explicitamente, não vai fazer mal, tá? Então, esses 40% aprendem sem muita instrução. Mas esses aí, ó, o que chama atenção é esse 60% aí de baixo. Esses 60% precisam de instrução. É imprescindível, é essencial. Sobretudo esses 10 a 15% que são crianças com dislexia e que têm dificuldade lá, se for dislexia fonológica, que é a grande maioria, que tem dificuldade em perceber essa relação letra-som. Essas crianças aí, se elas não tiverem relação letra-som explícita, não vão aprender. Não tem jeito, tá? Então, criança com dislexia não aprende mesmo. Então, e aí a gente tem uma relação aí. Por isso que eu falo que assim, praticamente o ensino no Brasil tem sido praticamente acidental. As crianças que estão saindo aprendendo a ler é praticamente acidental. Isso aqui eu tô falando em níveis globais, tá? Vocês podem falar pra mim, mas na escola tal todo mundo aprende a ler. Tá, mas isso daí são casos locais. Tô falando casos globais, tá? Então, deixa eu só parar aqui. Tá? Então, a gente tem essa relação aí, ó. Os 40% que aprendem a ler batem com esses 45% de nível suficiente em leitura no Brasil. E esses 60% que precisam de instrução explícita também batem bem, né, com essa insuficiência em leitura que a gente vê no Brasil. Também. Então, por isso que eu falo, o ensino tem sido bem acidental, tá? E aí você pode dizer, como eu falei agora, escolas particulares, né? Tem crianças que todas saem lendo, tá? Só que aí tem um outro estudo que eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse estudo aqui de Byrne, 2005, ele faz uma divisão do trabalho ali das crianças e separa crianças, né? Que tem um alto capital cultural letrado. Ou seja, tem já o reconhecimento da linguagem, porque já tem exposição à linguagem, tem leitura em voz alta frequente dentro de casa, ou não, mas tem interação verbal de qualidade,
tá? Então a criança, assim, ela vai carregar com ela um alto capital cultural letrado e a aprendizagem dela é muito dependente dela. Então ela consegue, mesmo sem um ensino explícito, ela consegue se beneficiar e chegar a levantar hipóteses corretas sobre a relação letra-som. Então ele consegue construir esse conhecimento conforme propõe a abordagem socioconstrutivista e métodos mais globais de alfabetização. Então, mas isso daí é uma parcela muito pequena da população que tem acesso a isso aí, tá? E se a gente falar em termos de escola particular, escola pública, escola particular eu vi agora, 75% dos alunos da educação infantil estudam em escola pública, não estão em escola particular. Então a gente não pode achar, eu sou professora de escola particular, meus alunos estão aprendendo a ler. Vamos ver, né? Vamos ver se de fato estão aprendendo a ler e se eles não estão se beneficiando muito desse alto capital cultural letrado que, pelas condições sociais e econômicas, são crianças de menor vulnerabilidade, tá? E aí a gente tem do outro lado crianças de baixo capital cultural letrado, dependentes extremamente do meio. E se esse meio não ensina explicitamente relação letra-som, instrução explícita do que ele precisa aprender, ele não vai conseguir compreender isso sozinho. E aí José Moraes, pesquisador português, outro Moraes, ele vai dizer que um dos piores erros que pode acontecer nesse processo de alfabetização, principalmente para essas crianças que têm mais dificuldade em aprender, é levantar hipóteses incorretas sobre o sistema alfabético. Então, de repente, ela não perceber a relação letra-som evidente, não ser evidente aquilo para ela, ela não conseguir chegar a isso. Isso daí é um fracasso somado cada vez mais. E aí tem um trabalho de Connor, eu acho, que ele vai dizer do efeito Mateus. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não, é Stanovich, é lá de 1900 e tanto, é bem mais antigo. Do efeito Mateus, tem aquela parábola da Bíblia, né, dos pobres ficam cada vez mais pobres, ricos mais ricos. Então ele vai que tá no Evangelho de São Mateus, e ele vai dizer exatamente isso que acontece com crianças que têm baixo capital cultural letrado. Que cada vez mais não conseguem levantar a hipótese correta, que não conseguem ler, não conseguem aprender a ler, vai cada vez ler menos. Então são crianças que cada vez menos vão ter acesso à leitura, porque a leitura é extenuante, ela é cansativa, ela não tem propósito. Por quê? Porque ela não tem capacidade de ler? Não, porque simplesmente a criança muitas vezes não aprendeu a ler, ela aprendeu a memorizar algumas palavras, ela aprendeu a depender de contextos para compreender um texto, ela dependeu de pistas visuais, né? As figurinhas e as palavrinhas, de ilustrações para conseguir ler um texto. E conforme a criança vai crescendo, no 5º ano, 6º ano, 7º ano, são milhares de novas palavras e novos contextos que ela vai sendo exposta. Então chega no ponto que é impossível contar com a rota léxica de leitura sem a criança conseguir contar com a rota fonológica inicialmente para acessar palavras que ela nunca viu, né? Diferente em contextos quaisquer, entendeu? Então é isso que acaba o efeito Mateus cada vez mais, e a gente vê isso cada vez mais, e a gente vê também resultado que a finalidade da alfabetização é a compreensão leitora. A gente vê isso daí claramente muito defasado no Brasil. Aí vou citar de novo o dado do INAF, né, o Índice de Analfabetismo Funcional do Instituto Paulo Montenegro de 2018, que os resultados são de impressionar. 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais e apenas 12% dos brasileiros são proeficientes, conseguem compreender. E aí essa compreensão não é compreender Camões, não, tá? Não é isso, não é compreender Machado de Assis, não, é compreender textos jornalísticos, informações cotidianas, matemática de 2 eixos, tá? Gráfico de 2 variáveis, esse tipo de informação que não consegue. Apenas 12% dos brasileiros têm essa proficiência,
tá? E aí você vai dizer, ah, não, mas aí chega na faculdade, isso daí melhora. Meu filho vai pra faculdade, então ele vai, tá bem. Não. Apenas 34% das pessoas que hoje no Brasil têm diploma superior, né? É uma estimativa, né? Porque é uma pesquisa, a gente acaba extrapolando os dados. Mas 34% das pessoas com diploma são proficientes. Então você conhece aí 10 profissionais, você trabalha com mais 10 profissionais. 3 são proficientes, o resto não, apesar de ter ensino superior. Então passou muito mais tempo escolarizado, né? Passou desde os seus 4 anos ali estudando, passou o tempo da graduação da faculdade estudando e não conseguiu atingir compreensão leitora. E o que isso tem a ver com a alfabetização? Tudo, porque o objetivo da alfabetização é a compreensão. Se não estamos formando pessoas que compreendem, leitores que compreendem, bons leitores, formando leitores hábeis, nós estamos falhando em algum ponto. E aí, foi tudo isso aqui que eu mostrei. Então, fica cada vez mais claro que... Deixa eu ativar os comentários. Fica cada vez mais claro que está faltando instrução fonêmica, está faltando instrução de leitura, está faltando a criança compreender o que é básico para ela aprender a ler, que isso daí é perceber a relação letra-som durante a leitura. Isso aí dando para ela uma primeira base. Esse daí não é o fim da educação, da alfabetização. Isso aí é uma outra crítica. O fim da alfabetização é a compreensão, mas primeiro precisa ler, primeiro precisa aprender a ler. É aquela frase que eu coloquei nos stories, perguntei se era mito ou verdade. Precisa aprender a ler, e para aprender a ler, a criança precisa dominar a relação letra-som, porque é isso que ela vai se deparar durante a leitura. Então é isso. A resposta para essa pergunta: é possível aprender a ler sem instrução sistemática, explícita e bem instruída? Não é possível. Vai ser possível para 40% das crianças. Então, um professor hoje, se ele entrar numa sala, é esse o dado, tá? Se a gente não tiver instrução, vai ser assim: de 10 alunos, 6 vão ficar para trás, 4 vão aprender, mas 6 vão ficar para trás. E eu já falei isso aqui. Nenhuma criança precisa ser deixada para trás. Se a gente já tem as bases do que a criança precisa aprender a ler, isso aí já foi avançado. Isso aí não tem mais desculpa. E é isso, a resposta é não. E aí, quando disserem pra você, mas o maior prova de que não precisa disso daí que você tá falando é porque as crianças estão saindo alfabetizadas. Você vai falar, não, vem cá, senta aqui que eu vou te falar, eu vou te mostrar que elas não estão saindo alfabetizadas. Escuta, veja isso, veja esses dados, veja se de fato faz sentido o que você tá falando, né? Porque é isso que a gente escuta. E nós que aprendemos a ler sem essa relação? Eu falei na live aqui, não sei se você tava, era a questão do ensino sistemático. Bom, aí eu já falei aqui na live, eu vou dar uma pincelada só. A grande diferença é que até a década de 90 existia o ensino sistemático das famílias silábicas, bem diferente do que é feito hoje, né? O ensino, ele era repetido, ele era bem instruído das famílias silábicas, ele era sistematizado, a criança acabava percebendo essa relação som com a grafia das letras pelas sílabas, mas ela percebia isso, né? Não tinha essa instrução fonêmica como prega-se hoje para que seja feita a solução. Porque isso daí, dessa questão da relação fonêmica, ela já é abordada em diversos países. Eu trouxe o mapa, acho que eu tenho aqui. Aqui, ó. Esse mapa aí, ó, Finlândia, Austrália, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Itália, tudo aí, ó. São países que já estão adotando a instrução fonêmica, tá? São países que viram Israel, são países que viram os seus índices de alfabetização subir nos últimos anos porque adotaram a instrução explícita na sala de aula, na base, na alfabetização. Se a gente fala que a base, né, que resolve,
Tá aí. Isso aí eu já mostrei numa live, acho que faz umas 2 semanas atrás. Então, a grande diferença é que antigamente a gente tinha um ensino sistemático, partia-se das menores unidades, era um ensino sintético, né? Então, passava da sílaba para as palavras. Hoje em dia, a gente passa das palavras, quando muito, ou de textos, para a criança chegar nessa relação letra-som, não a partir de sílabas, por exemplo. Ótimo, Lisandra, que bom. Se você quiser saber mais, quiser se aprofundar, quem quiser se aprofundar sobre tudo que eu falei aqui, sobre o que eu já falei em 13 semanas aqui de lives, já são 13 semanas, foram conteúdos compartilhados, faça parte do clube de assinatura, entra lá, R$20 por mês, é um valor bem simbólico para que todo mundo que tenha vontade em se formar possa fazer parte. Né, esses conteúdos têm acesso à live gravada, porque essa live não fica gravada aqui no IGTV, fica gravada somente para quem é do clube de assinatura. E além disso, tem acesso aos conteúdos completos escritos, que eu escrevo toda semana e é enviado ao e-mail dos membros toda terça-feira, tá? Então é isso que eu posso contribuir hoje para a formação de vocês. E eu falo isso o seguinte, para educadoras, tá? Para professoras, para mães, porque as mães precisam dominar também. A gente acha que não, mas as mães precisam dominar no sentido assim, precisa saber o que a escola tá fazendo, precisa saber identificar, igual eu coloquei aquela atividade lá, aquele exemplo de atividade, fala assim, nossa, meu filho só tá fazendo isso, ou meu filho nem isso faz. Cadê aqui na apostila dele que não tem isso? Então, para as mães que precisam acompanhar esse processo, porque se a gente deixar, gente, é obra do acaso, tá? Novamente, desculpa ser a onda que destrói castelinhos de areia, mas é isso. A nossa educação, a alfabetização está muito associada a obras do acaso. A gente está contando com o alto capital cultural letrado das famílias e das crianças e que não é realidade. A gente tem, a maioria das crianças, a maioria das famílias, tem um dado do PISA 2018, que a maioria das casas não tem sequer 10 livros em casa. Então, o reconhecimento da linguagem, na sua estrutura mais profunda, né, de sintaxe, semântica, sentido, enfim, vocabulário, isso tudo não está acessível para todo mundo. Porque se as pessoas não têm livro em casa, elas estão lendo aonde? A gente está lendo coisas virtuais, isso daí não é a mesma coisa, tá bom? Aprendo com você mais do que aprendi na faculdade. Muito obrigado pelo seu retorno. Isso aí, nenhuma criança deve ser deixada para trás. A criança, olha, a mamãe aqui, ó, passei meu filho esse ano para a escola pública e tô achando fraco. A professora só manda atividades, não explica nada. Ainda bem que estou estudando a respeito. Exatamente, a mãe como protagonista. É direito, dever da família educar seus filhos, né? Então, se a gente quer ter esse direito, a gente também tem esse dever, né, de acompanhar. Não é simplesmente achar que o filho tá na escola e que a escola vai dar conta. A escola não tá dando conta, ainda mais nesse contexto de pandemia. A defasagem idade série, tem o censo escolar, que ele é feito, eu não sei se é anualmente ou biênio, eu não sei como é que é, mas o censo escolar, ele analisou em 2017 ou 2018, agora não lembro, que as crianças tinham uma defasagem em idade séria no final do terceiro ano, cerca de 13% das crianças estavam com essa defasagem em idade séria. Então é muito alto. E isso se agrava no final do sétimo ano. A defasagem era de 2 anos e meio. Tá? Então uma criança que estava no sétimo ano deveria estar no 5º ano. Então se a gente deixar por conta disso, as crianças vão estar sempre defasadas. E tem um outro dado do PISA que o melhor aluno brasileiro, o brasileiro matriculado na melhor escola brasileira aí, que tem números exorbitantes de mensalidade, é comparado com um aluno americano na sua pior escola americana, nas escolas lá que a gente nem imagina, de periferia americana e tal. Então, a gente tá muito atrasado. Muito atrasado. E aí, pais precisam se conscientizar disso. A gente não, como pais, a gente não vai
dominar completamente tudo, mas mais ou menos ali o que a criança precisa saber, o que a escola tem que saber, até pra gente conseguir acompanhar o trabalho da escola. E a mudança vai vir disso, gente. A mudança não vai vir lá de cima, top-down. A mudança, ela precisa começar com as pessoas se indagando, as pessoas levando esses questionamentos para a escola, para as professoras, para as coordenadoras pedagógicas. É aí que a gente consegue inventar. A universidade precisava de profissionais como você. Ai, eu tô bem aqui. Obrigada. É muito difícil nadar contra a corrente. Eu imagino na universidade, nadando contra a corrente, porque é o pensamento hegemônico. A gente precisa de uma geração para mudar isso aqui. As escolas precisam de formação assim, sim, aí levem vocês essa formação para as escolas. Vocês estão tendo a oportunidade de se formarem aqui, entra no clube de assinatura, estuda, leva o documento, leva isso para as pessoas, formem vocês as pessoas que estão próximas. Eu não consigo chegar em todo mundo, mas vocês que estão aqui, ó, a gente chegou a 150 pessoas, né? Mari, quando o curso vai sair? Vai sair, eu tenho uma notícia pra vocês. Vai sair na segunda quinzena de julho. Já tá resolvido, tá? Segunda quinzena de julho vai ter o curso. Vai tá aí. E alguém perguntou aí do livro Capovilla. Você indica a leitura? Vários, todos. Tudo que for do Capovilla pode ler formação. Ótimo. Quero ajudar minha filha, mas tenho medo, porém 2 horas aí por dia na frente da tela virtual é muita coisa. Muita coisa você consegue fazer muito pela sua filha com muito menos tempo. Olha, se ela estiver na fase de alfabetização, pré-alfabetização, 30, 45 minutos por dia, já faz grandes coisas. Depois, avançando um pouquinho, 1 hora e 15, é isso. Você vai cortar aí mais do que a metade desse tempo de exposição em tela, tá? Gente, eu não vou conseguir responder a todas vocês. A Jéssica, a universidade não quer profissional assim. Assim, porque você tem que... Para passar na universidade, você tem que agradar ali, né? É meio complicado mesmo. Mari, ansiosa pelo curso, já estou te acompanhando desde março. As mudanças no meu filho são impressionantes. Muito obrigada! Isso aí, agora vamos consolidar, né? E para que você, eu não sei se você é mãe e professora também, né, profissionalmente, mas para levar isso para outras pessoas, a gente precisa ter essa caridade dentro do nosso coração, sabe? Que a gente desejar para os nossos filhos, mas desejar também para os filhos, dos amigos e das escolas que a gente conhece. Eu acho que é isso. Eu acho que assim a gente consegue mudar muita coisa. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui a nossa live da semana. Semana que vem tem outra live. Estou pensando num tema, mais um tema aqui, bombástico, alfabetização e letramento. Provavelmente será esse o tema da semana que vem. Tá? Tô pensando aqui. E é um tema que a gente precisa realmente conversar. E muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui comigo. E eu vou abrir lá uma caixinha de pergunta. E quem tiver dúvida, pode mandar a dúvida lá nos stories, tá bom? Grande abraço para vocês. Boa semana.